Olá, meus amigos, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Segurança em Foco pela sua TV Mar Canal 25, dando sequência aqui à programação da TV Mar. Como você já sabe, todas as sextas-feiras nós estamos aqui discutindo os principais assuntos, os temas relacionados à segurança pública, ao aspecto jurídico e o olhar social, que nós vamos ter com a presença dos nossos analistas nesta sexta-feira. Mais uma vez, com a presença do Flávio Saraiva, delegado aposentado, a presença também do Geraldo Magela, historiador e nosso consultor social, e também o Leonardo de Moraes, ele que é presidente da Abracrim Alagoas, advogado criminalista, para trazer como tema principal para o programa Relatório de Direitos Humanos e Human Rights Watch, que destacou um aumento nos casos de violência doméstica aqui no Brasil, crimes contra policiais e outros elementos que também põem em risco os direitos humanos no nosso país. Esse relatório já ganhou repercussão por causa desse peso que tem diante dos dados e números relacionados a outros anos em que a violência tem crescido bastante. E um dos temas considerados importantes também nesse relatório é o fato de que a Lei Maria da Penha, na afirmação da responsável pelo órgão aqui no Brasil, a Lei Maria da Penha não foi suficiente ainda para reduzir os casos de violência no nosso país. Esse é o principal tema do programa Segurança em Foco nesta sexta-feira, aqui na programação da TV Mar Canal 25, que já está no ar. Estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com, pelo aplicativo TV Mar. Você também acompanha a nossa programação pela internet. Receba o nosso forte abraço, nosso caloroso abraço em qualquer parte do planeta, você que está nos acompanhando pela internet também. Assim como nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, você acompanha a nossa programação. E a reprise do programa você vai acompanhar no decorrer da semana, de acordo com a grade da emissora. 98107-9872 é o número da TV Mar Canal 25. Você pode mandar suas mensagens via WhatsApp. A mesma coisa acontece pelo 3377-9097. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos chamou a atenção do mundo para a insegurança pública no Brasil, inclusive para a violência praticada por e contra policiais. O relatório fala de um mundo que abriu caminho para líderes destrutivos, que, com discursos de ódio e exclusão, põem em risco os direitos humanos. A mensagem central do relatório em relação ao mundo é de que é possível resistir e é preciso lutar contra os populistas autoritários. Cita a Venezuela como exemplo mais dramático de crise humanitária e desrespeito à democracia na América Latina. E chega até o Brasil criticando a falta de solução para problemas na segurança pública. A morte de 4.600 mulheres em 2016, principal período analisado, mostra que os avanços da Lei Maria da Penha e dos casos também relacionados a feminicídio não foram suficientes para diminuir a violência doméstica. E essa não é a única área que é preciso fazer mais, segundo esse relatório. Com metade das vagas necessárias, mais de 700 mil presos e com o domínio de facções, muitos presídios se transformaram em terra sem lei. Segundo os autores do relatório, a falta de assistência jurídica aquece esse explosivo caldeirão onde só em janeiro de 2018, mais de 120 presos morreram em 3 estados. Uma violência que transborda para as ruas, onde balas perdidas ou direcionadas fazem vítimas entre fardados e civis. Policiais que cometem abusos e execuções de um lado, bandidos que se armam e se vingam de outro. O relatório mostra que esse ciclo de violência fez crescer o aumento de vítimas no Brasil. Elas aumentaram em São Paulo e dispararam no Rio de Janeiro. Em todo o país, 437 policiais foram mortos em 2016, a maioria fora de serviço. 4.224 pessoas foram mortas por policiais, 26% mais que em 2015. Em São Paulo, depois de 2 anos em queda, o número de mortes também cresceu, causadas inclusive por policiais em serviço. Aumentou 19%, segundo o relatório. Em 2017, foram 494 no total. Só em 2018, no Rio de Janeiro, 6 policiais militares mortos. O gráfico também mostra que no Rio de Janeiro, o número de pessoas mortas por policiais acompanhou a ascensão e a queda da confiança nas UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora. Vinha caindo, mas voltou a subir muito. Foram 1.035 pessoas mortas pela polícia entre janeiro e novembro de 2017. Lanço a bola para os senhores.
meus amigos Flávio Saraiva, Geraldo Magela e Leonardo de Moraes, no tema central. Um relatório que detalha o momento que o Brasil está vivendo no aspecto segurança e que a violência tem dado números e crescido bastante também através desse relatório. Bom dia para vocês. Bom dia. Vou começar pelo representante. Vamos lá, nosso representante. Não, esse relatório dessa ONG, ele é quase que uma constatação repetida do relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dos dados do IPEA, do mapa da violência. Você vai constatando que não há política de segurança pública no Brasil e quando esses dados vão para os estados, em maior grau se repete. O improviso na segurança pública, a crise no sistema penitenciário é evidente. Todo ano, o ano 2017 começou com a matança lá em Manaus, depois foi para o Rio Grande do Norte, esse ano foi em Goiânia, e só estamos no mês de janeiro ainda, né? Hoje, dia 18 de janeiro, já temos uma quantidade impressionante de mortos e de ações nos presídios dominados por facção. Onde o Estado tem consciência disso, ele é o responsável pela segurança e ele não dá segurança a quem está sob sua custódia e muito menos à sociedade. O Conselho Nacional de Justiça vai aos estados, agora é a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, antes foi o Gilmar Mendes, anteriormente foi o Lewandowski, foi o Joaquim Barbosa, que esteve aqui em Alagoas, disse que as condições daqui eram condições subhumanas, que nem os animais poderiam viver em condições como os presos estavam vivendo aqui nos presídios de Alagoas, mas efetivamente nada muda após a saída ou a publicação dos relatórios. Tem que haver um grau de punição para os gestores no Brasil, que eu não sei exatamente qual seria, mas teria que ser algo semelhante ao que a ONU aplica a punição, por exemplo, aplica a Coreia do Norte, as sanções. Tem que haver alguma sanção ao nível internacional para países que tratam Mas existe. A segurança. Existem dispositivos para isso, né, doutor Leonardo? Só que não são aplicados. Por exemplo, a OEA faz recomendações. Recomendações são recomendações, mas não cumprem. Se não cumpridas, tem punição para o país. Eles respondem maquiando, dizendo que estão cumpridas, etc. Sim. Mas, na verdade, você não tem essas punições efetivadas e o governador, de um modo geral, ele não se incomoda com isso, transfere a bola para o governo federal repassa para os governos e, quando chega o caos, só tem uma solução: põe o Exército para fazer vistoria nos presídios, que não é o papel do Exército. O Exército brasileiro não foi criado para ser guarda penitenciária. Então, essa crise é uma crise que já vem há anos e cada vez mais ela é preocupante porque o domínio das organizações criminosas e as suas relações internacionais aumentam, se montam efetivamente redes internacionais no crime que dominam o mercado das drogas ilícitas, dominam o mercado internacional e domina os presídios. E, a partir daí, você começa a ter ações no plano político, na influência nas ações do Estado. Você tem agentes do Estado sendo cooptados por todas essas organizações e a sociedade acaba ficando, em certa medida, refém desse tipo de comportamento. E o relatório apontou, viu, Flávio e Leonardo, a falta de assistência jurídica para também um predomínio da violência nos presídios. Isso é uma condição, para vocês, chega a ser assim, uma condição natural, é de se esperar diante desse cenário, não? Se você for quantificar a importância desse fator no geral, ele deve ter um percentual muito pequeno. Leonardo pode até falar melhor sobre isso. Sim, sim. É evidente que a falta de assistência, mas quando assistidos, em condição de
limitação econômica, eles são assistidos pela Defensoria Pública e são muito bem assistidos. Por isso que a pessoa que quantifica isso e dá um grau de importância à falta de assistência é como ela não existisse, é como se ela não existisse. Dá essa ideia, né, Fábio? E não é assim. Entendi. O Leonardo pode falar melhor. Como é que está essa situação, inclusive, Leonardo, para você, quando se trata, por ser um especialista também, nessa condição jurídica, quando recebe um relatório e o relatório aponta uma condição como essa, falta de assistência, que o Flávio até foi muito feliz quando colocou. Quando se fala em falta de assistência, quando resulta em um aumento no crescimento, é como se fosse uma ausência de fato, não estivesse operando, inclusive com os presos dentro do sistema prisional nas penitenciárias brasileiras. Bom dia a todos. Bom dia. A lei de execução penal impõe, né, alguns órgãos para fazer assistência jurídica em relação ao preso. O principal responsável é a Defensoria Pública para aqueles presos que não possuem advogado, ou seja, não tem condições de pagar um advogado. São os hipossuficientes, economicamente falando. Eles não têm condições e a Defensoria Pública vai acompanhando. Claro que é um trabalho feito pelo defensor público, é um trabalho difícil, ante a quantidade absurda de presos que existem aqui em Alagoas. Não estou dizendo que praticaram bem ou mal, não é isso, nem passar a mão na cabeça de ninguém. Claro. Mas a quantidade de presos que existe aqui em Alagoas é uma quantidade grande, né, em comparação ao tamanho do Estado. E é inversamente proporcional à quantidade de defensores públicos aqui em Alagoas. Fazem um bom trabalho, mas às vezes demora um pouco mais por conta da quantidade, que é humanamente impossível, né? Mas eu vejo mais um grau um pouco mais acentuado acerca de descumprimento de regras mínimas. Aí é o problema. Porque se você tiver uma assistência jurídica, o advogado, o defensor público é aquele que pede. E ele pede de acordo com a lei. E a obrigação do juiz é cumprir a lei. Ele já fala muitas vezes que juiz não é instrumento de segurança pública, quem defende o crime, quem combate o crime é a polícia, ou o Ministério Público, não o juiz. Então, às vezes, há um descumprimento de regras mínimas, né, de direito do preso. Exemplo, a lei estabelece como critério para a progressão do regime quem cumpre 1/6 da pena para crimes comuns e tenha bom comportamento carcerário. Sim. Então, você cumpre 1/6 da pena, exemplo, ou 2/5 se for crime hediondo, tem bom comportamento carcerário e não consegue a progressão do regime. Lá dentro, para esse rapaz ter direito, isso gera uma certa revolta. Né? De modo que o risco dessa revolta trazê-lo como uma pessoa pior e o risco de cometimento de crimes ou ligações com outras pessoas perigosas, ele é um risco maior. Mas claro que o relatório ele é um pouco mais amplo, né? Um ponto que destacou é a questão do discurso do ódio. Eu trabalho até com os alunos, inclusive essa questão do tribunal do Facebook, né? No Facebook, em que se todo mundo se entende da antropologia, dos direitos humanos, da sociologia, da física, da matemática. Né? Então, esse discurso de ódio vem sendo propagado. Com certeza. Alguns se aproveitam do discurso do ódio como forma de conseguir uma plataforma política, né, conseguir ser eleito em um cargo X, etc. E isso é triste, né? Quando você percebe que vivemos um Estado democrático de direito e você dá ensejo a discursos em que, para uma democracia, isso é impossível. Né? Um outro ponto, Derlan, só para destacar, é a questão da consciência do que significam os direitos humanos. Já ouvi falar direito dos manos, né? Dos manos, né? Dos criminosos. Né? Direito dos manos só protege quem é criminoso, quem é infrator, quem pratica o mal, quem alcança a sociedade. Senso comum pensa isso. Não é isso. Isso é uma ignorância grande. É verdade. Os direitos humanos protegem todas as pessoas, qualquer pessoa. O hospital é uma proteção de direitos humanos. Para quem se encontra numa situação de precisar de um atendimento médico. Ficar na fila da vacina 2 dias é uma violação dos direitos humanos. E o Estado ele possui órgãos com forma de você combater e coibir essa prática. Mas você sabe, Leonardo, que, só te atropelando, você sabe que esse discurso é adotado para quem está de fora do processo, e eu entendo que o senso comum pensa dessa forma. Muitas vezes, quando acontece crimes contra policiais, o relatório ele mostra isso. Não é? Nós não observamos a mesma assistência que se dá quando se tem, por exemplo, um preso, quando sofre algum tipo de abuso, para quando um policial é assassinado. Então, as pessoas elas começam a criar uma ideia de que os direitos humanos eles só atendem aos menos favorecidos. Entendem que a figura do policial é uma figura que está acima do processo. Então, isso acaba muitas vezes gerando uma linha de compreensão para quem está fora do processo, para quem não conhece o caso, que não se encaixa aqui em nós, claro, mas essa ideia da atuação dos direitos humanos. É uma ideia, como disse, equivocada. Os direitos humanos protegem qualquer pessoa. Claro que existem comissões de direitos humanos que são procuradas quando existe alguma violação grave, supostamente praticada. E a comissão, quando ela vai proteger, ela protege qualquer pessoa. Mas, logicamente,
o foco principal é aquela pessoa que não possui qualquer tipo de assistência. Entendi. Eu digo, por exemplo, se um policial ele é vítima, infelizmente, de um crime, né, de uma lesão, etc., ele tem a quem recorrer. A própria polícia, ela, que é um órgão do Estado, ele é um servidor público para isso, ele teria um certo amparo para a proteção de seus direitos, como o pagamento de salário, eventual viúvo que tinha ficado, assistência médica, a saúde. Às vezes os próprios companheiros se sensibilizam com a situação do colega e vão lá ajudá-lo. Então, uma pessoa que é servidor público, ele tem um Estado para ajudar. Não, eu não estou dizendo que ele não tem direito humano. Claro, ele vai possuir o mesmo direito que possui aquela pessoa que não tem nada. Sim. Mas as comissões, geralmente, elas atuam para a proteção daquele que não tem qualquer tipo de amparo. Se eu sou servidor público e sofro de um crime, trabalho do Ministério Público, por exemplo, tenho certeza que se eu sofrer um crime, vai ter um órgão para me defender, para garantir os meus direitos. E a pessoa que não tem vinculação com ninguém, que mora na rua, não tem família, né? Não tem condição financeira, alguns sequer têm casa, não tem com que se alimentar. Ele tem que ter algum grupo de pessoas que possam lutar por ele. Mas, naturalmente, o que se vê mais na imprensa seria a atenção da comissão para aqueles que praticam crimes. Porque quem pratica crimes, ele vai ser punido de acordo com a lei. E a lei fala que a punição para quem comete crime seria a aplicação da pena privativa de liberdade, mas respeitando o seu direito mínimo, que é a sua dignidade. Então, é importante estabelecer isso. Quem é servidor do Estado tem a proteção pelo Estado e também tem direitos humanos. E geralmente a comissão ela atua para aqueles que não têm ninguém para protegê-lo. O que assusta e o que surpreende é a pouca indignação até na própria classe, né? Se mata um coronel da PM do Rio de Janeiro. Esse ponto tem que ser destacado. Né? O ministro da Justiça, ao ser entrevistado, ele diz que aquele oficial poderia ter envolvimento com o crime. Ele diz que a polícia do Rio de Janeiro tem envolvimento com o crime. E aquilo ali, há uma posição classista momentânea, respondendo ao ministro, que vai interpelar judicialmente, e um factoide que não passa de uma semana. Não é uma semana. Na semana seguinte, mais policiais mortos, e a indignação dos policiais militares do Rio de Janeiro não passa de uma salva de tiros lá no enterro daquele companheiro de farda. Feita pelos próprios policiais. Feita pelos próprios policiais. Da população em geral. Então, isso não passa. Então, o que a Human Rights fala é uma coisa óbvia. Aí falar o que é que ocorre com isso? Quando você passa a ler algumas biografias de traficantes do morro, como foi o Massinho VP, que é bem destacada no livro, bem contada no livro do Caco Barcelos. Você tem essa biografia agora do NEM, da Rocinha, feita pelo jornalista inglês, o Misha, não sei. Então, aí você começa a entender como é a relação do tráfico com o Estado. E o NEM fala de como ele garantia a proteção da Rocinha, como ele transformou a Rocinha num ponto turístico, né? Do mundo querer conhecer a Rocinha, para conhecer aquela ambientação de sedução dos bailes funks, porque a vida bandida também tem uns atrativos, né? Com certeza. A droga fácil, você tem droga fácil e a obtenção de droga fácil com segurança. E o NEM conseguiu isso na Rocinha. Como foi que ele conseguiu isso? Né? Ele conseguia com a proteção policial do Estado. Então, se no momento em que há um desacerto entre esses dois atores, polícia e tráfico, né? Aí deságua. A prisão do NEM, que houve a ascensão do Rogério 157 para comandar a Rocinha, que tinha outra filosofia de comando. Desculpa fazendo esse histórico, mas o cara que foi preso aqui em Maragogi, o matemático, o Saulo, sim, era uma liderança interessante no tráfico, porque ele pregava a não violência. Ele participava do desenvolvimento dos moradores na favela,
na Rocinha, e a Rocinha estava pacificada. O Saulo saiu, ele abandonou o crime de vontade dele, disse, eu não quero mais ficar aqui. Aí veio se refugiar aqui em Alagoas, foi preso. E um outro traficante, o Nêncio também sucedeu a ele, que é o Lulu, também já queria sair do crime. E a Rocinha estava com esse padrão de liderança. Quando saiu a liderança que tinha esse padrão e veio o Rogério 57, tá aí, a Rocinha acabou. Quer dizer, o Estado não interfere em praticamente nada. O que decide ali são as lideranças do narco-Estado. Quando você vai para as outras favelas, onde não tem que a Rocinha é da ADA, amigo dos amigos, e quando você vai para outras favelas comandadas pelo terceiro comando, o Comando Vermelho, principalmente o Comando Vermelho, sim, você não tem essa pacificação, porque a liderança imposta pela violência. Pois é. Então, essa é uma discussão que é uma discussão interessante, que no fundo dessa discussão é a questão das drogas, né? Como você comercializar as drogas e ver que força tem a economia. O matemático que tem essa cabeça estratégica, diz, ó, vamos pacificar isso aqui porque o nosso negócio vai render. O NEM, vamos transformar isso aqui num ponto de atração turística, e de sedução em torno do funk, sim, claro, dos restaurantes, passou a ter restaurante chique, o gourmet, o visual, que isso aqui é o nosso negócio. Então, essa é a economia. A própria vista é linda. Então, essa economia, que é o que representa a força do tráfico, porque a força do tráfico em si não é a guerra. Na guerra todos pedem. O tráfico pede e a sociedade pede e o Estado, claro que o Estado está perdendo sempre. Por quê? Porque quando você está em guerra, você não está vendendo. Verdade. Você está em guerra. Então, você só tem um negócio prosperando quando você está em paz e o consumidor vai tranquilamente, com segurança, você vai comprar lá no bolso ou então vai receber em casa. Movimenta a economia. Movimenta a economia. E na movimentação da economia, os benfeitores da favela, ou se quer o nome da comunidade ou do bairro, sim, ele passa a ter. Porque você começa a ter emprego, você começa a girar em torno do tráfico e em torno das outras coisas legais. Legais do ponto de vista do cara vender a cerveja, de vender o restaurante, etc., mas com a proteção de um Estado paralelo, de uma organização criminosa, porque o Estado em si, ele não manda. Não tem interferência. O Estado em si, ele fez parceria política com o crime. Sim. Porque na hora que o Estado sabe disso, como funciona, como tem as entradas e as saídas, e ele não intervém, é porque ele é parceiro. Ô, Magela, a gente tem um vídeo que passa aí, ou a imagem de uma viatura, acho que até já falou nisso, uma viatura Voyage, salvo engano, da polícia, viatura caracterizada, os bicos de fuzis para fora, né? De fora. Aí muita gente diz que seria uma rendição, não é? É até a forma de portar um fuzil com segurança, para você fazer a possibilidade do espaço, porque você sair daqui para levantar para a janela, e quando ele já está fora é mais fácil. Mas os fuzis passando por outros bicos de fuzis. Importante, né? Essa leitura técnica que o Flávio fez. Como é que o cara, como é que você... É parceiro. Como é que você entende isso? Não, passa, brother, né? É parceiro. Com certeza. Então, muito bem observada essa leitura técnica que o Flávio fez. A descriminalização das drogas é uma política que ela vai pacificar esse ambiente. O Estado assume essa situação, sim, porque a guerra, há quantos anos está em guerra contra as drogas? Os Estados Unidos, pelo menos a maconha já foi legalizada em dezenas de estados nos Estados Unidos. Essa é uma discussão que no mundo inteiro ela está sendo travada. Aí você tem os atores do contra, sim, que também são as pessoas que se beneficiam dessa guerra. Com certeza, né? Com certeza. Aí você tem esquema religioso, aí você tem um monte de outras coisas que estão girando em torno disso, que a guerra beneficia. A guerra prejudica muitos e beneficia outros. Mas ela tem até um fato que é a guerra do tráfico patrocinando outra guerra, que é um fato que está agora está até com um novo filme do Tom Cruise, a guerra do tráfico favorecendo a guerra dos contras, né? Financiando os contras na Nicarágua contra o
Daniel Ortega, né? Então, essa discussão ela é muito mais complexa. Um relatório como esse, ele aponta dados e faz uma certa análise, mas o que nós estamos vivendo no Brasil é que o governo federal ele não tem nenhum controle efetivo mesmo nas suas áreas, por exemplo, os presídios. Quem financia os presídios é o governo federal. Sim. Então, ele constrói, os estados constroem em convênio com o Ministério da Justiça e depois a segurança disso ela é terceirizada da pior forma possível. Porque boa parte dos agentes penitenciários eles não são funcionários do Estado. Agentes penitenciários concursados, existem também os contratados. Os contratados, sim, que são seriam os intermitentes. E PPP, né? E PPP. Então, esse ambiente, que é um ambiente onde o tráfico e toda organização criminosa infiltra. Do jeito que o Estado infiltra os seus agentes nas organizações criminosas, as organizações criminosas vão cooptar, vão infiltrar. Aí você tem isso na Justiça, você tem no Parlamento, você tem no Executivo, você tem em todo canto, no Ministério Público. Sim. Vai, não vai, você pega alguém que está na Polícia Federal, alguém que está metido, está passando informação, está metido nisso. Por quê? Porque você está tratando com economia, uma economia poderosa. Nós não estamos tratando de uma economiazinha do vendedor de maconha da porta da escola, não. Essa política de combate às drogas é uma política com difícil, certeza, com certeza. Né? Até porque nas drogas existe muito argumento moral, é feio. Isso. Claro, você vê alguém drogado, você está imaginando que alguém está morrendo. Eu estou vendo um seriado chamado American Crime, que um das personagens principais é uma mulher que é drogada e... O último episódio que eu vi, inclusive, ela teve uma overdose. Aí foi para o hospital, mas vai voltar. Mas ela vive assim, a família em cima, todo mundo destruído em volta dela. É complicado. Aí essa questão ela afeta as drogas, ela envolve muitos esses argumentos morais, argumentos religiosos, envolve o crime, envolve violência, gasta o Estado, né? Orçamento. Né? Incrivelmente, quanto mais se aumenta o orçamento para combater as drogas, a quantidade de consumo em prisões ela aumenta também. É por isso que existem movimentos hoje, Leonardo, que só crescem. Isso não é nenhum tipo de demagogia que nós temos que nem fazer apologia, aqui, né? Nem apologia também, né? Mas existem hoje movimentos que só crescem de pessoas que pedem a legalização de determinados tipos de droga. Entendeu? Porque entende que isso é tirar um fardo, tirar um fardo da segurança do país, tirar um fardo da segurança pública. É uma condição que poderia reduzir. Eu não defendo a coisa. Eu sou claro nisso, não vou ficar em cima do muro aqui, não. Né? Tem que participar desse negócio junto com vocês. Eu sou claro nisso aí, eu não defendo. Mas assim, a gente não pode ter nós estamos abertos, né? Claro, a pergunta que se faz é a seguinte: essa guerra às drogas diminui a quantidade a ser ofertada para o usuário? O usuário de drogas hoje no Brasil, em qualquer parte do mundo, ele tem dificuldade para encontrar droga? Inclusive as drogas ilícitas são de baixa qualidade. Então, o risco à saúde é gigantesco, ainda tem gente no hospital aí morrendo. Então, aí a gente precisa discutir. Eu sou contra a liberação, mas eu não sou contra por ser contra. A gente pode avaliar o que é que a guerra às drogas trouxeram para os Estados Unidos, o que é que as drogas, essa política de guerra às drogas beneficia os estados, o Rio de Janeiro. Baseado em outras experiências, né, Flávio, nesse caso, né? Por que em São Paulo você não tem essa violência? Aí, mais uma vez, vem o narco-estado, o crime organizado que oferece a paz. O São Paulo é uma facção. O PCC não está brigando com ninguém, está lá, está pacificado, né? É homogêneo. Está entre eles lá, né? Tudo certo. No Rio, quando estava pacificado, beleza, surge um conflito de liderança, fica essa guerra aí. Então, a guerra pela guerra, de fato, não é uma coisa que precisa ser discutida, porque é como se fala, né, daquela história da Rainha Vermelha que não sabia para onde vai. É a questão da segurança. Se tem muitos planos de segurança, muitos factores na segurança, e ninguém sabe para onde vai. Com certeza. Semana passada a gente estava discutindo aqui ronda nos bairros. Vamos supor que no primeiro mês, no segundo mês, seja a coisa mais fantástica que a Alagoas já ouviu falar no programa de segurança pública. Daqui a um ano tem policiais suficientes para ampliar esse programa? É uma boa pergunta. E muita gente fala assim, a gente falava aqui em off. Muita gente fala sobre o exemplo de Nova York e as pessoas precisam lembrar mais o que foi que houve em Nova York.
Não, é a teoria das janelas quebradas que uma lâmpada do poste foi quebrada, lá eu mandei tirar. Foi um banco de praça que estava quebrado, eu mandei tirar. Também é isso. Mas uma das coisas mais importantes que existiram, que ocorreu na Polícia de Nova York, foi uma corregedoria forte. E você já pensou se a Polícia do Rio de Janeiro ou as polícias tivessem como foco uma corregedoria forte, né, para a gente identificar os maus policiais dos bons policiais e ser uma corregedoria preventiva, proativa, não uma corregedoria que existe aqui em Alagoas que vai atrás de o pneu furou, o para-brisas quebrou, bateu, vai para a corregedoria. Isso macula o policial, né? Uma coisa administrativa transformar numa sindicância, né? Uma corregedoria em que corregedores não saem da bancada de trabalho, né? não vão conhecer a realidade. Então, toda a grande polícia, toda a grande transformação policial passou por uma corregedoria forte. E não acho que isso ocorre no país. E quando você não observa essa indignação de uma classe que perde mais de 100 colegas num ano. Em janeiro, ano passado foram 130, só no Rio de Janeiro. Né? Só agora em 2018, 6 militares. É como se todo mundo estivesse concordando com isso. Porque quando você estabelece que a política é a guerra, aquela morte, ela causa uma indignação momentânea, 24 horas depois, ele tem que continuar em guerra. Aí eu revido. Já traz mortes ele continua em guerra. É verdade. Então, o estado de guerra leva a isso. De um lado e do outro, porque nós estamos em guerra. Então, se eu declarei guerra, é porque eu tenho um inimigo. Então, se eu tenho um inimigo, eu elimino. O outro, o teu inimigo... Você pode matar ou morrer. Morrer, claro, você está em guerra. Então, só essa definição e os verbos usados, os emblemas usados, toda essa... conduz para um confronto. Né? Então, se a inteligência, ela é resfriada, ela não é o ponto principal das polícias no Brasil, da segurança pública no Brasil, não é a inteligência. É pontual. Sim. Esse cara é bom, então esse cara é um cara gosta de inteligência e tal, então ele vai trabalhar na inteligência. Não é uma política onde todos os policiais tenham noção da inteligência. Trabalhe com inteligência. Que seja um bom operacional, seja um bom profissional de inteligência. Sim. Assim, os conceitos básicos, você ter uma formação básica em tudo isso. Não a pessoa ter a formação básica, eu tenho uma formação básica de operações especiais, cara, agora você é especialista em operações especiais. Um bom motorista, ele pode ser um bom por dom não, Flávio. Só pelo dom, né? Policial na área de inteligência. Só pelo ele dom. pode ser um bom motorista e um bom... com certeza. Porque ele está ouvindo, ele está no agora bairro. Vou botar um então, como é que ele vai processar a informação que ele recebeu, ou que ele ouviu casualmente no bairro, ou o telefonema, ou um WhatsApp, ou mesmo ele ligar aquilo ali a um sistema. Com certeza. E mesmo aqueles que não têm tanto conhecimento técnico, eles devem ser ouvidos, sobretudo aqueles que se encontram em linha de frente. Sim, claro. Eles têm informações importantes. Esse aspecto cultural que o doutor Flávio falou é importante. Cada país tem a sua cultura. E você, quando começa a comparar realidades entre países diferentes, você tem que observar também a realidade de Nova York. Com certeza. Você falou aqui da cidade mais rica do mundo, a maior cidade do mundo, o país mais rico do mundo. Os índices, inclusive, educacionais, os índices e sempre quando eles educação. falam a questão da revitalização ou redução do crime em um bairro, ele é acompanhado de um grande projeto gigantesco que é feito pelo Estado. Sim. Como a gente comentou, construção de shoppings, construção de hospitais, construção de escolas. Aqui não. Se é um local que é perigoso, aí diz, vamos colocar a polícia que vai resolver. Não é assim. Porque você tem que revitalizar o bairro. Aconteceu há pouco tempo agora com Jaraguá. Sim. Né? Não está como estava antes. Quando o Estado largou, Jaraguá voltou. Tudo. Vai acontecer com a Orla Lagunar. No momento que urbanizar aquilo ali... Sem querer ser acompanhado de um grande... Sem querer deixar a imagem... sozinha não dá certo. Sem querer generalizar a imagem do pessoal que vivia naquela Vila dos Pescadores ali, dizendo que a violência ou a revitalização passou pela saída deles lá, porque isso é uma coisa que não cai. Não, mas é o conceito de como você vai se formar. Aí eu chego, rapaz, esse lugar aqui é meu. Como é que você pode, o cidadão, achar, vou morar aqui, eu vou invadir, isso aqui é legítimo? O Estado não me deu uma casa, eu vou morar aqui. Aí vem outro, não, agora essa casa sua é minha. Aí vem o mais poderoso com 3, 4 armados e diz,
isso aqui tudo é meu. É a selva. Esse é o grande problema. Eu vou trazer um molinho ardoso aqui nessa discussão a respeito ainda de policiais, tá certo? Porque o relatório ele mostra o seguinte, que 437 policiais foram mortos em 2016, a maioria fora de serviço. Nenhuma novidade para vocês, mas um fato que me surpreende é que 4.224 pessoas foram mortas por policiais. Mais ou menos 10%. Exatamente 10%. E tem uma coisa aí que, se são cerca de 10%, menos de 10% dos crimes de homicídio que são resolvidos, você imagine desses 90% que não são resolvidos, quantos são atribuídos à polícia também. Aí você pode dobrar esse número, ou mais. Existem vários processos. A polícia, de fato, na visão de vocês, mata mais mesmo, é isso? Porque o relatório mostra uma condição de números. A polícia mata mais do que morre, é isso? Esses números são objetivos, né? Não, essa pergunta é a pergunta do jornalista que quer fazer botar o entrevistado numa situação difícil. Não é isso. Quando você tem, que você já afirmou, que policiais morrem mais quando está fora de serviço, qual a relação que tem isso com possíveis autorias ele fora de serviço ou dentro do serviço? Dentro dessa linha no aberto. Assim, você não busque uma resposta simplista, porque não tem resposta simplista nisso. Isso tem que ser estudado. Ele está no serviço, no bico, que a ronda no bairro é o bico legal, né? Ele está no bico, que seria o informal ou o ilegal, no posto de gasolina, na segurança pessoal do empresário, ou no porta da boate, etc. Bom, sim. Ou no táxi, ou se virando. Ele está complementando a renda dele, né? Se ele está complementando a renda, porque o principal, a renda principal dele, ele já não consegue sobreviver com aquela renda. Ele vai ter que correr mais para pagar as contas, para a família ter uma condição melhor, pagar a casa que ele comprou, etc. Certo. Então, como isso não é estudado na polícia, não está dentro do planejamento da segurança pública, o que está dentro do planejamento da segurança pública é mais arma, mais carro, mais combustível, mais presídio e ir para a rua. E tem um outro fato, então você não tem, uma assistência. Você não tem. O cara está fazendo bico sozinho. Ele é segurança de um supermercado, do mercadinho, de uma farmácia. Ele sozinho, desprotegido, desarmado. Desarmado não, armado, mas... Lembrando que fazer bico sem proibido pelo Estatuto da Polícia. E ele já é o alvo. Se ele está na porta da boate, ele é o alvo. Ele não pode fazer. Aquilo ali é o segurança, manda bala. Isso revela uma parte salarial que é muito baixa. A gente teve aí a greve do Rio Grande do Norte, em que os policiais deixaram de receber o próprio salário, e aí chegou a justiça para dizer que a greve é legal. Em vez de mandar o governo pagar. Isso. E aí é complicado quando você pega o 12º Poder Judiciário, todo mundo recebe em dia, né? Recebe vários auxílios para dizer a sua greve é legal. Peraí, por que é legal? Porque há um princípio geral da segurança pública. Bicho, eu estou sem receber o meu salário. Isso é uma condição mínima, isso é o princípio básico de tudo. Sem receber o salário. Aí fica até mais fácil por isso. Nessa questão, Vidal, eu acho que a definição que o Major deu é importante. Essa é a questão da palavra guerra, né? E quando você fala em guerra, você pensa em baixas e pensa em execuções, etc, né? Mas só uma coisa que chamou a atenção, que estava vendo até alguns artigos sobre criminologia, que ele fala que tudo hoje é guerra. O Departamento de Combate às Drogas. O combate vem da guerra. E no combate há baixas e execuções e muitas mortes. Até no futebol. No futebol, substituiu o estádio de futebol para a palavra pela batalha, pela arena. Para dizer que existe uma guerra e está acontecendo. Ou seja, vulgarizou a palavra guerra. Né? Infelizmente, por conta disso, a baixa de policiais é muito grande. Mas o relatório informa um dado meramente objetivo. O número de pessoas que policiais mataram e morreram. Se o policial chega em um determinado local e observa que está passando um traficante, um criminoso, ele aponta a arma e o rapaz rende, ele vai pegar o rapaz e vai prender. Não tem problema. Mas se a polícia chegar no local e receber tiro, como é que ela vai fazer? Tem que reagir. Ela vai reagir. Estou falando em justificativa de excesso. É uma guerra. Mas é importante que você também coloque a própria condição humana, que o mais preparado das pessoas é na mão que quando recebe um tiro em locais que você sequer sabe identificar, você vai reagir. Sim. E nesse momento, infelizmente, algumas pessoas que não têm relação nenhuma com o fato vão falecer. As vítimas. Agora, nisso todo mundo perde. O resultado disso, por exemplo, se você tem menos de 10% dos crimes
resolvido, ou seja, você chegou à autoria material, intelectual. Bom, a polícia conseguiu identificar todas e entregou para a justiça com todas as informações e o processo passa para a mão do judiciário. Você tem 90% das ações, ou seja, dos homicídios, que eles não vão chegar a lugar nenhum. Então, qualquer ambiente que você tem perda de 90%, meu amigo, bota uma empresa e ela tenha prejuízo todo mês de 90%. Sim. Qualquer uma fale. Então, na hora que você tem, mesmo com esses dados, e esses 10%, ou os dados entre o policial, onde eu identifico que foi um crime, onde houve uma execução ou uma reação no local que eu entrei, foi recebida a bala e troquei tiro. Onde é que está isso? Não fica claro. Então, a própria polícia, até para ela se defender, o Estado se defender de uma possível acusação, eles não conseguem passar essa informação corretamente. Então, esse negócio fica no bolo, no limbo desses números. Na hora que você começa a detalhar esses números, que no Brasil não se consegue chegar a isso, você tem auto de resistência, aí inventa outros nomes. Então, é muito mais fácil você maquiar a estatística do que você assumir efetivamente o que aconteceu. É uma literatura que todo gestor de segurança pública, ou que se pretende gestor de segurança pública, deveria ler. A obra do brasileiro, a Síndrome da Rainha Vermelha. São essas coisas que você não sabe, a segurança pública não sabe para onde vai. E voltando aqui à ronda nos bairros, né, a coisa que a gente discutiu, é louvável, Com certeza. Interessante, é um esforço de uma pessoa, um grupo de pessoas que está tentando levar alguma coisa. Mas comparar com Nova York, e como a gente falava aqui, a imagem mais presente, mais visível em Nova York é a polícia de Nova York. Com certeza. Só compete com a polícia de Nova York os Yankees. No clube da cidade. Então, comparar uma ronda que você pretende ter visibilidade numa política de proximidade, veja só, aí você ainda vai levar essa imagem para depois se aproximar. Nova York está lá. Em todo lugar de Nova York você visualiza a polícia. Seja por viatura e pessoas, seja por câmeras. Então, é muito difícil comparar. É uma realidade completamente diferente da nossa. E tem um outro dado que os Estados Unidos vende muitíssimo bem, é a imagem da polícia no cinema e na televisão. Sim. A quantidade de seriado que você tem. Verdade. Todos. Com a imagem da polícia é fantástico. Isso alimenta na população uma ideia de que a polícia, ela te dá segurança. Os heróis. Cria de maneira imaginária uma figura, né? Uma figura importante. Heróica. É verdade. Heróica. Bom, assim nós vamos encerrando. Muito obrigado, viu, gente? Programa muito bacana hoje. Poderíamos passar mais tempo aqui conversando a respeito desse assunto, não é? Claro, apimentando um pouquinho a nossa discussão aqui, né? Nosso Flávio Saraiva é uma figura. Papel de jornalista. Rapaz, tá certo, papel de jornalista. Bom, assim nós vamos encerrando o Segurança em Foco de hoje. Deixo um grande abraço até sexta-feira, meus amigos. Os nossos analistas, Flávio Saraiva, Geraldo Magela, Leonardo Moraes, trazendo todos os detalhes aqui a respeito dos principais temas. E você pode mandar suas mensagens para o nosso WhatsApp, 981079872. Traga suas sugestões para colocarmos aqui em pauta, na discussão aqui durante as sextas-feiras, a partir de 9h30 da manhã. 3377-9097 e eu desejo um ótimo final de semana para você. Até a próxima sexta-feira em um novo programa. Tchau, tchau.